O que eu tenho no meu coração de encargo é partilhar com vocês a respeito de emoções. Eu quero falar sobre as emoções. O que eu falar aqui se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Nós vamos estudar isso nas Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito dos nossos afetos. Mas como é um grupo de irmãs, então eu vou direcionar os exemplos, as situações, tudo na realidade que as irmãs vivem, né? Eu vou precisar de um tempinho de vocês, porque eu preciso criar um pano de fundo. Possivelmente, um dos maiores equívocos que nós temos vivido hoje, na nossa realidade como cristãos, é nós não compreendermos de forma adequada o nosso funcionamento. Você não sabe por que você sente as coisas. Você não sabe por que você tem reações de vez em quando. Por exemplo, algumas de vocês irritam. Só algumas. E o motivo sempre é a TPM. Mas isso é uma visão muito estreita do funcionamento da gente. Quer dizer, de vocês. Da gente não, né? É uma visão muito estreita e pequena do que está acontecendo conosco. Então, o que eu gostaria de fazer num primeiro momento é mostrar um pano de fundo para vocês do funcionamento do ser humano. De como que Deus criou esse funcionamento da alma da gente, da psique da gente. E de onde, então, o meu alvo, nós vamos ler daqui a pouco, o meu alvo é um texto de Coríntios, de 2 aos Coríntios, onde Paulo diz assim: não tendes limites em nós, mas estais limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos falo como a filhos, eu vos peço, dilatai-vos vós também. Então ele está dizendo que a emoção é limitante. Ele está dizendo que o afeto, ele pode impedir o meu crescimento. Ele está dizendo que se o afeto não for alargado, eu não consigo crescer. A Bíblia usa algumas figuras para se referir à nossa vida. Por exemplo, a Bíblia nos compara a um vaso. Nós somos um vaso de barro. E esse vaso, de tempo em tempo, ele precisa ser quebrado e refeito num novo vaso. Deus faz um vaso maior. Por quê? Porque a finalidade é de que esse vaso comporte um conteúdo maior. Então Deus não pode depositar coisas num vaso que está limitado. Então ele precisa vir, quebrar e aumentar esse vaso. A Bíblia também compara a nossa vida a uma tenda. É uma linguagem usada em Miqueias. Diz que as nossas tendas precisam ser alargadas, precisam ser amplas. A tenda fala do lugar da habitação nossa e de Deus. Para Deus poder habitar com mais plenitude, essa tenda precisa ser alargada. Então são figuras que a Bíblia usa para poder explicar uma das coisas que precisa ocorrer conosco. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta de profundo amor, mas profundo desespero, em 2 aos Coríntios, ele pede perdão na carta de 2 aos Coríntios, dizendo que ele está como que fora de si por falar bem dele. Mas ele precisa se mostrar como um modelo para os coríntios. Lá em Coríntios é que ele usa essa expressão. Ele diz: vocês precisam, como filhos, serem alargados no vosso próprio afeto. Então o que eu vou partilhar nessas 3 próximas reuniões é sobre os afetos limitantes. Afeto pode impedir o nosso crescimento. Eu vou mostrar isso já já para as irmãs, mas eu preciso criar um pano de fundo, como eu disse. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz
vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então ele diz aqui que o ser humano é composto de 3 elementos. O ser humano tem nele, então, o que compõe o ser humano? O ser humano é composto de 3 elementos. Ele é composto de um espírito, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. O que é o espírito? O espírito é uma parte imaterial, não é palpável, não é visto, e é a parte que toca a Deus. Todo ser humano tem um espírito dentro de si. Esse espírito é eterno. Ele nunca vai morrer. Se você tiver Cristo dentro do seu coração, no momento da sua morte você sobe para o teu Senhor. E você então é recebido pelo teu Senhor nos céus. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, o ensino das Escrituras é que você morre, a morte física, o teu espírito vai também ter uma morte eterna, afastada de Deus. Porém, o espírito nosso, ele é eterno, seja dos crentes, seja dos ímpios, ele habita dentro de nós. O espírito é a parte onde nós recebemos a informação do Espírito Santo de Deus. Nós não temos tempo de estudar, eu só vou citar o texto para vocês. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: ninguém sabe as coisas concernentes ao Espírito de Deus, senão o Espírito que habita no próprio homem. Então, quando o Espírito de Deus vai comunicar algo a nós, ele comunica ao nosso espírito. O nosso espírito recebe aquelas informações, né? O espírito do homem, eu vou mencionar e nós não vamos estudar, ele tem 3 funções. O espírito do homem, o espírito que nós temos, ele tem a consciência, ele tem a intuição e ele tem a comunhão. Então, pela comunhão, quando nós nascemos de novo, nós temos contato com Deus. A intuição, as mulheres vão me entender muito bem, porque esta ferramenta é forte em vocês. A intuição é uma forte impressão de algo que eu não sei explicar. Sabe aquelas que são mães que acordam com o filho na cabeça? Você tem uma apreensão dentro de você, você tem uma forte clareza dentro de você de que algo vai acontecer e você não sabe explicar o que é aquilo. O nome disso é intuição. Habita dentro do espírito humano. E a consciência, que é o que diz o que nós fazemos de certo e de errado. Isso está certo, isso está errado, isso está indevido. Então nós temos essas três funções no nosso espírito. Porém, o espírito não é o alvo do nosso estudo. O alvo do nosso estudo é a alma. A alma, diferentemente do espírito, eu preciso apagar aqui, a alma, ela tem 3 elementos dentro dela, que determinam o nosso funcionamento. Então guarda isso. Se você abrir as Escrituras, a tradução vai ser alma, que no grego significa psique. Psico é alma, é o nosso eu, é quem nós somos, né? É tudo aquilo que está presente dentro da nossa personalidade. Então a alma minha, ou a alma da Júlia, tem exatamente os mesmos elementos. A Júlia é o que ela pensa, a Júlia é o que ela sente e a Júlia é a vontade dela. Esse movimento aqui, ó. Pensamento, emoção e vontade. Vamos lá todo mundo junto? Pensamento, emoção
e vontade. Então, quem que você é? Você é o que você pensa, você é o que você sente, e você é a vontade que você opta. Esses três elementos estão dentro da alma da gente. E eles têm um funcionamento específico dentro disso. Então, quem que é o César? O César é o que habita no pensamento dele, o que habita na emoção dele e o que habita na vontade dele. Porém, existe uma regra de funcionamento dentro da alma da gente. Tá, e o corpo? O que é o corpo? O corpo é a parte física, é a parte visível da gente. Esta alma, ela tem um funcionamento singular. Eu penso para sentir. Alguém aqui teve medo hoje? Não, ninguém? Tá, vai lá. Alguém aqui teve medo hoje? Tá. Por que você teve medo? Tremendo. Ficou com medo. É uma reação instintiva. Se eu for parar e estudar essa situação nas Escrituras, a regra é a seguinte: ela só teve o medo porque ela pensou alguma coisa. Nenhuma emoção sua vem se não passar pelo teu pensamento. Se eu espremer ela, é uma situação mais assustadora. Ela está numa rampa com o carro. Se eu espremer ela, eu tenho um risco de achar uma situação de acidente na vida dela. De achar uma situação onde aquele momento já passou pela mente dela. Posso achar ou não. A situação por si só é assustadora, mas a mente dela, em algum momento, pensou algo em torno daquela situação que provocou aquela reação. Abram em João capítulo 16, versículo 5, se não me engano. João 16, versículo 5. Vamos começar com o versículo 1. Ele diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Jesus está falando sobre o quê? Está falando sobre a morte de alguns deles. Qual é o pensamento? Morte. Olha o versículo 5. Porque vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. O que o texto está me ensinando? Está me ensinando que Jesus jogou um pensamento. Qual foi o pensamento? Morte. Eles tiveram uma emoção. Qual é a emoção? Tristeza. Então, as emoções, elas derivam dos pensamentos que nós temos. Eu só vou citar, não precisam abrir. Se eu pegar o texto de Romanos 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Boa e agradável habita onde? Na emoção. Por que está experimentando uma emoção boa e agradável? Porque a mente foi renovada num pensamento bom. Então, o pensamento nosso determina os afetos que nós vamos ter. Então, vou dar um exemplo. Algumas de vocês podem brigar com o marido. Algumas. Podem. Olha quanta ressalva eu estou pondo. Né? Algumas podem brigar com o marido. Por quê? Por que você está irritada?
para você estar irritada, é o que eu quero fazer um pouquinho hoje nas 2 próximas reuniões. Eu quero abrir todas as emoções que a gente conhece nas Escrituras. Medo, irritação, tristeza, desânimo, ansiedade, angústia, raiva. São emoções comuns que a Escritura partilha. E eu quero tentar mostrar para vocês qual é o entendimento que origina essa emoção. Por que que algumas de vocês nunca foram transformadas no afeto? Porque algumas de vocês nunca renovaram a mente com relação àquele afeto. Então a Bíblia, ela nos dá clareza de onde os afetos começam, por que que eles estão lá dentro de nós e o que fazer com eles. Então a primeira regra que eu estou mostrando para vocês é que nós temos um pensamento, uma emoção e uma vontade. Dentro desta regra eu estou ensinando uma coisa, que você só sente o que você pensa. E aí eu vou um pouquinho mais longe. O que você pensar e o que você sentir vai determinar a sua vontade. Então você só age mediante o teu pensamento ou a tua emoção. Vou dar um exemplo. 7 horas da noite começa a passar a propaganda de comida na TV. O que os especialistas em marketing estão fazendo? Estão produzindo o quê? Um pensamento. Para que esse pensamento induza o quê? Uma vontade. Vocês sabiam que os mercados vendem a preço de ouro os espaços? Você sabia que quando você entra no mercado, você olha primeiro para o lado direito, mais para cima? Vocês sabiam que eles já pesquisaram isso? Vocês sabiam que os mercados, hoje um irmão estava me dando uma informação de que um mercado, quando é montado, ele é montado com quase todos os produtos doados pelas empresas? Que eles não compraram, sabe por quê? Eles dão em troca o espaço. Porque hoje, os especialistas em marketing sabem para onde você vai olhar. Sabe aquilo que você vai buscar. Sabe onde você vai alimentar a tua mente. Você está me entendendo? Então, se você não entendeu que a tua vontade está diretamente ligada à tua mente, ao teu afeto, você toma decisões erradas. Por quê? Porque você não está preservando sua mente e sua emoção. Está fazendo sentido? Algumas de vocês aqui pensam muito. Dá uma nota para o teu pensamento de 0 a 10. Vai lá, dá uma nota para o teu pensamento, de 0 a 10. 0 você está quase morto, depressivo. 10 a tua mente é ligadaça o tempo todo. Dá uma nota para o teu pensamento. Quem aqui deu abaixo de 5? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Quem aqui deu abaixo de 5? Alguém deu abaixo de 5? Quem aqui deu entre 7 e 10? Levanta a mão. Gente, você acabou de ser premiada com uma coisa. Você é ansiosa. Você vai chegar em casa e vai dizer assim... E daí, querida, a reunião foi boa? Foi. Cheguei sã e saí doente. Cheguei sem doença nenhuma e saí sendo ansiosa. Quem pensa muito é ansioso. Alguns de nós escrevem o pensamento em negrito. Você está me entendendo? Você entende porque às vezes você pega uma coisa para jogar? Nós vamos ter gente que joga coisas. Porque o pensamento está sobrecarregado. Porém, algumas de vocês sentem em demasia. Dá uma nota, de 0 a 10, para o teu sentimento. Tem algumas de vocês que dariam um bom homem.
são objetivas, diretas. Algumas de vocês dariam um bom homem. Dá uma nota 0, você é quase masculino. Vocês estão me entendendo, nada a ver com gênero, estou falando do afeto. 10, você é muito emocional, chora por qualquer coisa, irrita por qualquer coisa. Dá uma nota para a tua emoção, vai lá, 0 a 10. E daí? Alguém abaixo de 5, levanta a mão. Abaixo de 5, levanta a mão, por favor, muito bom. Alguém acima de 7, levanta a mão. Muito bom, você recebeu um segundo diagnóstico. Você tem risco de deprimir. Gente, eu tenho uma pessoa perto de mim fazendo uma pós-graduação em neurociência. Gente, a Bíblia é a Bíblia. É a palavra de Deus. A ciência, no devido tempo, comprova tudo isso. A primeira emoção que a Bíblia descreve, medo. A segunda emoção que a Bíblia descreve, irritação. Sabe quais as duas emoções mais estudadas pela neurociência? Nesta ordem, medo e irritação. A Bíblia descreve aquilo que nós temos necessidade. Você está me entendendo? E tem algumas de nós aqui, vão ser poucas, que escrevem em negrito na vontade. A vontade sua está escrita em negrito. Você quer ver como é que faz sentido? Alguém tem filho aqui agitado e impulsivo? Aonde que a emoção, aonde que a alma dessa criança está sendo tocada? Na vontade. Criança impulsiva. Criança arteira que faz coisas, às vezes até perigosas, indevidas, não uma outra coisa, mas que faz isso com repetição, com insistência. A alma dela está sendo tocada, porque por causa do pecado, nós podemos ter ou o pensamento, ou a emoção, ou a vontade tocada. Aí, quando você pega os manuais, você descobre o seguinte: quem pensa muito tem transtorno de ansiedade. Quem sente muito tem transtorno de humor. Depressão, bipolaridade, habita aqui. E quem é muito impulsivo tem o que os manuais chamam de transtorno de conduta. Os manuais só estão descrevendo aquilo que a Bíblia falou, nos ensinou. Então, se nós não aprendermos a regular o pensamento, ou a emoção, ou a vontade, você fica uma pessoa descompensada, apesar de nascida de novo. Apesar de ter uma experiência com o Senhor, a sua alma e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então, quando nós nos convertemos, o Senhor vai precisar nos visitar na nossa alma, tocando nossa mente, nosso afeto ou nossa vontade. Aquilo que estiver desregulado dentro de nós. Está fazendo sentido? O processo é, onde tudo começa? Na nossa mente. Só que, quando eu abro o texto bíblico, abro em 2 Coríntios 6, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10 e 11. O texto bíblico diz assim: para vós outros, 6:11, desculpem, 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Deixa eu parar aqui de novo. De novo,
a ciência comprovando as Escrituras. A palavra afeto no original grego significa entranha, intestino. Porque naquela época, achava-se que as emoções habitavam no intestino. Hoje sabe-se, o organismo nosso tem duas glândulas que produzem químicas. A hipófise, aqui no cérebro, e a suprarrenal. Essas glândulas liberam química boa e química ruim. A suprarrenal libera no intestino. Por isso que você sente muita coisa aqui. Naquela época, como eles não tinham os recursos da ciência que tem hoje, achava-se que o nosso afeto estava aqui. Por exemplo, tem pessoas que quando estão amando dizem que tem borboleta no intestino. Você já ouviu essa expressão? Então, os afetos aparecendo aqui no intestino. Só que você quer ver a precisão dela? Hoje sabe-se, a medicina atual sabe, que o intestino é o segundo cérebro. Porque é o lugar em que tem o maior número de sinapses, de ligações nervosas, terminações nervosas, depois do cérebro. Está no intestino. Por isso o intestino hoje, ele é chamado de segundo cérebro. A Bíblia, sabendo disso há muito tempo, porque quem criou foi Deus, a Bíblia usa a palavra entranhas, intestino, para se referir aos afetos que nós temos. Está fazendo sentido? Aí ele está dizendo assim: estais limitados nos vossos próprios afetos. Digamos que Deus ganhe o teu pensamento em 48, mas a tua emoção permite só ir até 30. Você vai crescer até quanto diante de Deus? 30. Emoção tem que ser ajustada. Se a emoção não for ajustada, a emoção é limitante para o nosso desenvolvimento espiritual. Como as mulheres carregam um pouco mais na emoção do que os homens, isso que eu estou falando não é uma regra absoluta, porque como eu acabei de brincar com vocês, tem mulher que é muito objetiva. Tem mulher que sente pouco. Tem mulher que sente bem pouco. E tem uma mente mais objetiva. Via de regra, a mulher carrega um pouco mais na emoção e o homem carrega um pouco mais no entendimento. Mas via de regra, isso não precisa ser necessariamente assim. Nós temos muitos homens afetivos, como nós temos muitas mulheres objetivas. Independente de quem a gente seja, o fato é que, se algum afeto me é excessivo ou limitante, ele vai bloquear o meu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, tem mulheres que vão à separação porque elas não aprenderam a lidar com a irritação. Tem mulheres que vão à separação porque elas falam muito e falam mal. Elas têm uma necessidade de criticar em demasia. É uma emoção. A Bíblia descreve isso lá em Efésios. Então, tem mulheres que são indignadas. A indignação é um pecado ligado a um senso de justiça exacerbado. Tem mulheres que, quando vem uma injustiça, elas inflamam. Não é irritação, é um pecado diferente da irritação, é indignação. Está numa lista de pecado, lá em Colossenses capítulo 3. Isso deriva de um senso de justiça exacerbado, em geral ligado
a mulheres que foram abusadas. A gente tem condições de mostrar o texto bíblico, para mostrar como é que essa indignação aparece em decorrência do abuso. Então o fato é que se as nossas emoções não forem aprendidas, entendidas e vencidas no Senhor, elas vão gerar uma limitação para o nosso crescimento. Está fazendo sentido? Aí Paulo vira e diz assim, como justa retribuição, no versículo 13, eu vos escrevo como a filhos, eu vos peço, dilatai-vos vós também. Então, se o meu entendimento chegou a 48, Deus dá condições para que a minha emoção chegue aos 48. A minha emoção precisa acompanhar aquilo que o Espírito Santo ganhou na minha mente. A minha emoção precisa acompanhar aquilo que o Espírito Santo ganhou na minha mente. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu fazer uma observação. Abram no Salmo 42, versículo 5 e versículo 11. Eu preciso explicar algo para vocês. Quando a Bíblia faz uma repetição, em verdade vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma repetição. Simão, Simão, é uma repetição. Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma repetição. Toda vez que a Bíblia fizer uma repetição, é porque aquilo tem um senso de urgência. Como é que eu sei isso? A Bíblia explica a Bíblia. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, não precisam abrir, se não me engano, Gênesis 42. Quando ele foi interpretar o sonho de Faraó, ele falou assim, Faraó, o sonho é dúplice. Ele sonhou, Faraó tinha sonhado com as vacas magras comendo as vacas gordas e com as espigas mirradas comendo as espigas gordas, certo? As espigas crestadas. Ele diz assim, Faraó, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Quando há uma repetição nas Escrituras, é porque aquilo tem um senso de urgência para nós. Neste salmo, há uma repetição, versículo 5 e versículo 11. Há uma repetição colocada. Lá o texto diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus e Redentor meu. É como se a mente estivesse falando com a emoção. A mente está dizendo assim, chega. Todas vocês já fizeram isso aqui em algum momento da vida. Eu não vou mais ouvir minha emoção. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então Paulo está dizendo, para. Faz o que a mente já fez, a mente já entendeu que é para esperar em Deus. Agora, quer você parar e também aprender? Eu tiro uma conclusão desse texto. A emoção, ela é mais lenta que a mente. Então a Júlia pode pensar, ela pode pensar na morte de alguém. Ela pensou. Se você pensar na morte, qual é a emoção? Tristeza. Ela pensa hoje, mas ela vai sentir a tristeza só semana que vem. Porque a emoção é mais lenta. Vocês estão me entendendo? Ela acorda na segunda-feira triste. E aí vira para Adriana, para a mãe, e diz, mãe, não sei o que houve, está tudo bem, está tudo em ordem, não sei o que está havendo. Se ela tiver o cuidado de vasculhar a mente dela para alguns dias antes, ela vai descobrir que foi o pensamento de morte que gerou aquela tristeza. Está fazendo sentido para vocês? Só que do mesmo jeito, ela pode ter um problema, ela, reprovou numa matéria. Ela teve uma perda, reprovou de ano.
reprovou em 3. Não é o caso. Reprovou em 3 matérias, perdeu o ano. É uma perda, tá? Ela pode ter a perda, sentir a tristeza por 2 meses. Com 10 dias que ela descobriu que ela tinha reprovado, com 10 dias a mente dela achou o ponto de equilíbrio. Senhor, reprovei, descuidei daquela prova, não podia ter descuidado, não fiz aquele trabalho. Senhor, me perdoa, devia ter sido mais diligente, não fui. Senhor, ano que vem eu vou resolver isso, eu vou fazer direito. Ela se resolveu, porém ela pode, com 10 dias ela está resolvida aqui, porém ela pode ficar 2 meses triste. Porque a emoção é mais lenta para entrar e ela também é mais lenta para sair da gente. Vocês estão entendendo? Então nós temos que entender essa maneira pela qual nós funcionamos. Para a gente poder, então, isso vale para homem, isso vale para mulher. Para a gente entender, então, da onde está vindo essas emoções. Agora eu estou montando um quadro um pouquinho diferente, porque o quadro que eu montei para vocês é pensamento, emoção e vontade. Os 3 elementos da alma da gente. Agora eu estou montando um quadro um pouquinho diferente. Pensamento, emoção e corpo. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Se eu sobrecarregar a mente da Carla, a mente produz a emoção. Depois de alguns meses com a mente sobrecarregada, ela vai começar a sobrecarregar a emoção dela. Ela vai começar a ficar cheia de emoção dentro dela. Porque a mente está sobrecarregada. Então vai sobrecarregar a emoção. Uma vez que eu sobrecarreguei a mente e a emoção, o que começa a acontecer? Começa a sobrecarregar o corpo. E você tem o que é chamado de somatização. Você já foi no médico e não achou nada? Mas o médico não resolveu o teu problema? Porque você estava cheio de problemas físicos? Em geral é do quê? É das doenças do funcionamento da alma. Então, psicossomatização. Psico, mente, soma, corpo. Então, é um estado da mente, da alma, que é jogado sobre o corpo da pessoa. Vocês já ouviram falar de doenças autoimunes? Doenças autoimunes são doenças mais graves, onde o corpo combate o próprio corpo. Em geral, as doenças autoimunes, elas têm um peso maior no estado emocional. Quais são as somatizações mais comuns que nós temos? Você tem dor muscular. Você pode ter dor aqui no trapézio. Você pode ter dor, fazer ATM. Você pode fazer apertamento. Você pode fazer bruxismo, onde você fica roçando a arcada dentária. Você pode ter enxaqueca derivado desse apertamento. Tudo isso é por quê? Em geral, é porque teu corpo está sobrecarregado com pensamento e emoção. Todo mundo somatiza, mas alguns de forma quase imperceptível. Porém, quem somatiza, somatiza muito. Põe muito no corpo o teu estado emocional. Só que você precisa entender o que eu estou te dizendo. Se o teu corpo começa a dar sinais de somatização, é porque alguns meses antes a tua emoção e a tua mente já sobrecarregaram. Você descuidou com a mente e com a emoção. Por isso o corpo começa a mandar um sinal. Quando uma criança tem febre, a gente diz o quê? A gente diz que aquela febre é um sinal que o corpo está emitindo de que tem algo que não é bom. Quando você somatiza, o corpo está emitindo um sinal de que aqui na mente e na emoção você já exagerou. Você tem que regular a mente
para poder regular depois a emoção. Está fazendo sentido o que está sendo dito? Tá? Aí, pessoal que ouviu o estudo de ansiedade sabe disso. É importante vocês, eu acho que é importante eu dizer, eu estou construindo uma base para estudar as emoções. É importante vocês entenderem o seguinte, essas duas glândulas em cima do rim, elas liberam duas químicas, cortisol e adrenalina, que são duas químicas ligadas à ansiedade. O que faz a suprarrenal funcionar? O que faz a suprarrenal funcionar é uma coisa chamada ameaça. Quando você subiu a rampa, viu que o pé não estava no acelerador, você sentiu ameaçada? Ameaçada do quê? Isso. Ameaçada do quê? Você tinha estragado alguma coisa no corpo. Você pensou que podia bater? Pensou. Pensou tudo, ó, passou tudo numa fração. Tua perna começou a tremer. Teu coração ficou acelerado? Presta atenção. Posso usar teu exemplo? Desculpa, devia ter perguntado antes, né? Vou usar o exemplo dela. Ela se sentiu ameaçada. O carro quebrar, ela bater. Quando a suprarrenal sente que há uma ameaça, ela instantaneamente libera adrenalina. Ela começa a produção. Gente, eu estou falando de segundos. Essa adrenalina é derramada no intestino. E a adrenalina tem como alvo o músculo. Porque ela precisa reagir se ela estiver sob ameaça. Então a adrenalina para no músculo. Ela teve 2 músculos em que a adrenalina parou. O coração é um músculo. E a perna é um outro músculo. O organismo dela ficou, em 30 segundos, entorpecido de adrenalina. Vocês estão entendendo? Só que a situação dela é pontual. Digamos que uma de vocês tenha medo do marido. Aí dá 11 horas da manhã, ele vai chegar às 11h30. Você começa a sentir isso daqui tenso. Você começa a perceber que está doendo. Toda a tua musculatura. Por quê? Porque você está em estado de alerta. O suprarrenal está funcionando. Está derramando adrenalina. E a adrenalina está parando no músculo. Por que aqui nós somatizamos muito? Alguns de nós, às vezes, perdemos a voz. Por um estado emocional. Porque aqui tem muito órgão esponjoso. E absorve muita adrenalina. Aqui tem muito músculo. É a região mais forte do corpo, a mandíbula. A musculatura da mandíbula é a região mais forte do corpo. Então tem muito músculo. Para tudo aqui, você tensiona. Algumas fazem enxaqueca derivado dessa tensão. Vocês estão conseguindo entender? Tudo por quê? Porque alguma coisa passou na mente ameaçando você. E se você não resolver aquilo, você não sai daquele estado. Então as somatizações mais comuns que a gente tem, musculatura tensa, o trapézio. Você já teve um olho fibrilando? Acho que todo mundo já teve isso, né? Aquilo é um sinal do quê? De que você, naquele momento, sobrecarregou tanto a mente e a emoção que o corpo está dando um sinal. É um pequeno sinal, mas é um sinal de que você já está sobrecarregado. O que a gente precisa fazer? Deus, o que está havendo com o meu pensamento e com a minha emoção? Deus, o que tem no meu pensamento e na minha emoção para o meu corpo estar reagindo dessa maneira? Esse deveria ser o nosso devocional. Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me dá clareza. Comunica o que está havendo comigo. Aí, a região da garganta, dor de garganta, nó, apertamento, bruxismo, enxaqueca, labirintite, dificuldade de respirar, angina, às vezes uma dor no peito, uma grande maioria das vezes, aquilo é só tensional, não é nada além de tensão, né? Todo pensamento e emoção indevida deriva de um único lugar.
todo pensamento ruim e toda emoção ruim deriva de um único lugar. Deriva de uma palavra chamada aceitação. Quando isso daqui é mal resolvido dentro do ser humano, ele vai ter pensamentos ruins. Como é que eu sei isso? A primeira frase do Pai eterno para o Filho amado disse assim: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo fracionou essa frase em 4 etapas, e ele podia ter dito ela em 3. Podia ter dito assim: este é o Filho amado em quem eu tenho prazer. Mas aprove ao Espírito Santo dizer assim: este é meu. O ser humano tem uma necessidade de meu. Se o ser humano não sentir que pertence a alguém ou a alguma coisa, o ser humano desespera. Nós fomos criados para a comunhão com Deus. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:9. Então nós fomos chamados à comunhão de um filho. Eu fui chamado para me relacionar. Deus permitiu que eu e você nascêssemos para termos um relacionamento com Ele. Como nós nascemos mortos no pecado, nós nascemos com essa natureza relacional, mas nós nascemos sem Deus. Nós não temos esse relacionamento para o qual nós fomos criados. Então o que acontece? Você começa a buscar a aceitação de um jeito indevido. Quem aqui é ciumento? Ciumenta, levanta a mão, levanta alto, por favor. Sabe por que você é ciumenta? Porque você tem um problema de aceitação. Mas eu posso ir de outra maneira. Eu posso dar outros exemplos, né? Alguém aqui é desapegado, é quase sem afeto? Teu marido, teus filhos queixam que você não pega, não abraça, não cheira, não... Tem alguém aqui assim? Não. Que é bem objetiva? Se tiver alguém bem objetivo, por que que é? Por que que uma mulher é distante, é reservada? Porque ela tem medo que se ela aproximar, ela seja rejeitada. O que ela faz? Não aproxima. Porque ela tem medo de não ser aceita. A aceitação é o problema básico de todo ser humano. Alguém aqui é casado com um marido muito apegado ao trabalho? Levanta a mão. Maridos trabalhadores em excesso. Sabe por que teu marido trabalha em excesso? Ele é agarrado ao trabalho. Onde é que ele se sente aceito? No trabalho. Eu gosto de conversar com perguntas. E eu estou dando o privilégio para vocês de admitirem publicamente os problemas. A Bíblia diz que quando a gente confessa ao outro, a gente é curado, ainda que seja no levantar de mão. Tudo bem? Então estou te dando a opção de ser curado. Deixa eu responder de novo. Alguém aqui tem marido muito apegado ao esporte? Levanta a mão. Sabe por que é apegado ao esporte? Porque é onde ele tem aceitação. O ser humano, vocês sabem qual é o personagem a ser estudado em família no livro de Gênesis? Sabe qual é a história mais comprida no livro de Gênesis? Está longe de ser o personagem mais importante. Mas sabe qual é a história mais comprida em Gênesis? Jacó. Porque Jacó significa o quê? Agarrador. Uma necessidade enorme de se agarrar. Foi agarrado à barra da saia da mãe, depois foi agarrado à herança que ele ia receber, depois ele se agarrou a Raquel,
E depois ele se agarrou ao trabalho, ele foi se agarrando, até que Deus, no Val do Jaboque, faz passar tudo que ele tinha. E ele luta resistindo ao anjo. Era para ele fazer o que com o anjo? Mas ele resiste ao anjo. O que o anjo teve que fazer? Ferir ele. Para através daquele ferimento, ele finalmente se agarrar à pessoa que ele deveria estar agarrado, que é Deus. Vocês estão entendendo? Então, da onde aparecem os problemas familiares nossos? Dessa palavrinha aqui. Você quer ver? Algumas de vocês vão ter filhos difíceis. E você já experimentou, talvez já tenha experimentado o seguinte: vou passar 10 dias focado nessa criança. E à medida que você passa 10 dias focado nela, ela relaxa. Por que aquilo deu certo? Qual é a necessidade que ela tem? Aceitação. Você sabia que nas Escrituras supõe-se que o filho tem aceitação da mãe? Sabe de quem é a grande necessidade que ele tem de aceitação? Do pai. Porque da mãe, nas Escrituras, Isaías 49, supõe-se que ele já tem. Então ele vai ter reações, porque ele está esperando um movimento de quem? Do pai. Então, quando a aceitação nossa não é bem elaborada, e tem 3 coisas que dão aceitação. Quais são essas 3 coisas? Tempo, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tempo denota aceitação. Segunda coisa, anotem aí na questão do tempo. Deixa eu confirmar a referência, só um instante. Jeremias 31, 3. Lá diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Com amor, Deus atrelou amor ao tempo. Quem ama dá tempo. Segunda coisa que dá aceitação: toque. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Onde é que o Deus unigênito habitou na eternidade? No seio do Pai. Seio fala desse osso frontal aqui. Se eu pegar... Ô Júlia, vem cá, querida. Você é como uma filha. Com você dá para fazer. Se eu pegar a Júlia e colocar a Júlia no meu peito, é o lugar mais perto que o ouvido dela fica da minha boca. O peito é o lugar onde o filho amado, obrigado querida, habitou. Então a segunda coisa que dá uma sensação de pertencimento: toque. Daí a importância da mulher ser afetiva. Porque senão o filho não se sente pertencendo. A última coisa que dá aceitação: conversa. E uma conversa baseada na verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz assim... Desculpem, gente. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O que une na Bíblia não é sexo. Sexo é uma explosão de pertencimento, mas não une. Você pode fazer sexo com a cabeça em outro lugar. O que une na Bíblia é verdade. Porém, o que traz a verdade é a conversa.
Havendo conversa baseada na verdade, você tem união com os seus. E aí os seus se sentem pertencendo a você. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Ao longo da formação nossa, nós temos pensamentos e emoções ruins por causa disso daqui. Então, por exemplo, pega uma mulher mais sensível. Ela agarra na mãe. Ela fica agarrada na mãe. E aí, na hora de agarrar o pai, se o pai for ausente, ela continua agarrada na mãe. A hora que o namorado aparecer, o que ela faz? Agarra no namorado. De um jeito forte. Tudo por quê? Porque ela tem necessidade de buscar aceitação. Se você pegar qualquer problema emocional, nós explicamos nessa regra aqui. A Bíblia explica nessa regra aqui. Os problemas nossos derivam do fato de nós não nos sentirmos bem aceitos. Amém.